primeiramente, muito obrigada aí deixa eu só abrir aqui, ao Fieri Casalec, da Inove Seguros, e o Roberto Cruz, da Pixion, que são os nossos palestrantes aqui, na verdade, e vão estar aqui nesse Shark Tank de startups. Eles vão estar aí fazendo os comentários, as perguntas. E eu sou Luísa Gazola, eu sou aqui da Iniciativa FIS, liderando à frente do Colmeia Labs. O Colmeia Labs é uma estrutura de uma Venture Builder de saúde patrocinada pela Iniciativa FIS aqui e os patrocinadores da iniciativa. Na nossa Builder hoje, do Colmeia Labs, a gente está já com 4 startups, uma de educação, uma de gestão de leitos, uma de inteligência artificial e uma outra de um software de medicina preventiva, monitoramento, autocuidado, tá? Então, hoje eu vou estar aqui liderando, moderando aqui esse momento do Behave, porque eu também tenho grande interesse aí como patrocinadora, investidora e parceira dessas startups que estão aqui apresentando. Então, agradeço muito aos nossos palestrantes, agradeço a todas as startups que estão aqui aguardando para fazer o pitch. A dinâmica aqui de hoje vai ser, cada startup tem 5 minutos de apresentação, e nós teremos 5 minutos de comentários e perguntas. Eu vou estar aqui monitorando o tempo, então tentarei não, de forma delicada, cortar quando a gente estiver aí passando tempo, porque a gente precisa também aí liberar para as próximas etapas do evento. Tá joia? Então, eu só queria que o Alferi e o Roberto se apresentassem assim rapidamente, e depois a gente passa para a Flip, que vai ser a primeira startup aqui a gente apresentar. Oi, então os mais velhos aqui primeiro, né? Sou Alfieri, hoje eu estou na Inove Seguros, mas a gente também tem um investimento em odontologia, em clínicas odonto, pela Lorinvest, que é uma gestora de recursos, e criou uma vertical de saúde, a gente está contribuindo. Trabalhei 32 anos na Amil e tenho 40 anos de saúde pública e privada, e continuo sendo um grande curioso para tentar buscar solução para tantos problemas complexos que a gente tem, e pelo seu tema aí, poxa, parabéns já pelo tema que você buscou. Tem muito interesse aí nesse tema. Olá, bom dia a todos. Sou Roberto Cruz, sou um dos fundadores da Pixion. A Pixion é uma health tech que atua na área de saúde, desenvolvendo softwares de gestão para hospitais, clínicas, laboratórios e consultórios. Paralelo a essa atividade, eu sou investidor anjo, faço parte da GV Angels, faço parte do comitê, inclusive, então a Axis, agora a Flip é uma das investidas da GV Angels. Também participo da Med Angels, que é onde a gente se reuniu para que os médicos pudessem fazer investimentos na área de saúde. Então, a gente tem trabalhado muito na educação e criando um grupo de investidores médicos para investirem na área de saúde. Então, essas são as 2 atividades paralelas aqui. Bom, prazer, me chamo Ricardo, sou um dos fundadores aqui da Flip Saúde e vou mostrar para vocês aqui o que a gente vem fazendo nesses últimos 4 anos já de empreender no Brasil. Posso começar? Então, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado aqui pelo tempo, obrigado pelo espaço, é sempre um prazer falar um pouco aqui da nossa tese. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Eu sugiro você encostar um pouco mais o microfone. Pronto, estão me ouvindo melhor? Ótimo. Então, vamos lá. Então, de novo, prazer, Ricardo. Sou um dos fundadores aqui da Flip Saúde. A gente já está no mercado há mais de 4 anos, tá? Então a gente já vem trabalhando com uma tese de acesso à saúde por meio de alternativas de pagamento, né? Modelos mais inteligentes de pagamento para a saúde. E, em resumo, qual que é a dor que a gente busca, de alguma forma, tentar sanar?
A dor é que o Brasil, como vocês bem sabem, tem um problema de limite, tem um problema de acesso à saúde super sério, né? Então, como vocês conseguem ver aqui do outro lado, cerca de 50% dos tratamentos, dos procedimentos, dos exames, não são feitos no Brasil por formas alternativas, por você não conseguir pagar. E aí o nosso objetivo aqui é trazer sempre formas alternativas de pagamento, tá? Então, o problema de acesso à saúde no Brasil realmente é sério. E o nosso objetivo é ser um meio do caminho, né? Uma terceira via de acesso, de fato, à saúde no Brasil. Por quê? De um lado, você tem os planos de saúde, que fazem um ótimo trabalho, mas muitas vezes são inacessíveis, infelizmente. Do outro lado, você tem o SUS, que também faz um ótimo trabalho, mas a gente bem sabe que está super sobrecarregado. O que a gente coloca aqui no meio do caminho? A gente trouxe uma terceira via, e para isso não tem muito segredo. Tudo que tem valor alto no Brasil, de consumo, alto ticket, para uma renda brasileira, infelizmente, às vezes um pouco mais baixa, o crédito, o financiamento, alternativas de parcelamento é que vão trazer acesso, tá? Então, o nosso negócio aqui, a gente nasceu como uma empresa de crédito na área da saúde. Isso quer dizer que o brasileiro, o Brasil é o país do crédito, o brasileiro está sempre super acostumado a pagar tudo no financiamento. Então, a gente compra a casa, a gente compra o carro, a gente compra a moto, tudo financiado, todos os nossos bens mais importantes a gente financia, só que a saúde, que é o nosso maior bem, a gente acaba que nunca financiou. Hoje a gente já vê que essa realidade está mudando e está mudando muito, tá? Então, o que a gente traz? A gente traz uma opção de pagamento, um boleto, em 24 vezes, para o paciente poder pagar os seus procedimentos e os seus tratamentos. Aonde a Flip se posiciona? Ela se posiciona no momento em que o paciente precisa, de fato, de uma forma de pagar por aquele tratamento, por aquele procedimento. Então, assim como um cartão de crédito, nós somos só um crédito, só um financiamento, no momento ali que o paciente mais precisa. Hoje, aonde vocês encontram a Flip, né? A gente é uma interface entre o paciente e a clínica, tá? Uma interface entre o paciente e o hospital. Então, hoje nós atuamos em mais de 2.500 unidades de saúde. Então, são hospitais, são clínicas, são consultórios que já disponibilizam os nossos serviços para o paciente. Aqui, desculpa. Perfeito. Então, aqui a gente já tem, hoje, só esse ano a gente já recebeu mais de R$1 bilhão em solicitação de crédito na plataforma, está em simulação, ou seja, mais de R$1 bilhão já foram tentados ser contratados dentro da nossa plataforma só esse ano, tá? Hoje a gente já origina dezenas de milhões de reais por mês aqui em crédito para a saúde, a gente já viabiliza milhares de tratamentos por mês, tratamentos odontológicos, tratamentos de saúde, tratamentos de tudo quanto é tipo, tá? E, por fim, o nosso grande objetivo aqui é fazer todo mundo flipar, né? Então, um ponto importante também é, se alguém aqui tem clínica, se alguém aqui tem hospital, se alguém aqui é da área da saúde e quer conhecer um pouco mais, não tem nenhum tipo de custo, não tem nenhum tipo de despesa para pagar do lado do hospital e da clínica, tá? Nosso objetivo realmente é pulverizar ao máximo e capilarizar ao máximo essa iniciativa, tá bom? É isso, pessoal. Super agradeço aqui pelo tempo, já deu uns 5 minutinhos, né? Vamos lá. Vamos lá, senhores, podem começar. Parabéns, Ricardo, pela trajetória. Conheci um pouquinho e vendo onde vocês estão é sempre muito legal. Acho que só para resgatar, creio que não foi comentado, onde que é a remuneração de vocês? Vocês financiam ou vocês estão intermediando com outras financeiras? Da onde origina o crédito? E você citou ali mais ou menos 1 bilhão de... Duas perguntas, né? A segunda você citou mais ou menos 1 bilhão de simulações. E qual que é a taxa de conversão dessas simulações depois? Perfeito, vamos lá. Então, primeiro ponto, a gente trabalha com diferentes tipos de instituição financeira. Então, nós não temos o funding próprio. Nós até fazemos algumas operações e a gente começou a implementar isso. É bem provável que a gente verticalize até uma parte da operação. Mas hoje a gente trabalha com múltiplas instituições financeiras na plataforma. Podem ser bancos, podem ser FDICs, podem ser, enfim, securitizadoras que têm disponibilidade de capital e de interesse na área da saúde. Nós ganhamos como um originador de negócio, né, para a área de crédito. Então,
quem nos paga, quem nos premia pelo nosso serviço, pelo nosso trabalho, é o dono do dinheiro. Tá? Então, é o banco, é a instituição financeira. Hoje, esse ano, a gente deve ter originado próximo de uns 150 milhões de reais em crédito para 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 já, que a gente já deve ter recebido de simulação. Mais ou menos essa é a conversão. Tá? Então, a gente fica entre 10, 15, 20% de conversão, varia ao longo dos meses, mas essa é mais ou menos a nossa taxa. Depende do perfil, depende do CPF, depende de uma série de questões, depende inclusive do tratamento. Tá? Então, saúde não é tão fácil de simular como se estivesse comprando um carro. Né? A gente acaba avaliando também o tipo de tratamento, a gente acaba avaliando a clínica, o consultório, a gente avalia uma série de questões para poder, de fato, ceder o crédito. Qual que é o maior obstáculo hoje para que haja uma maior conversão? E aí eu vou trazer um pouco para o território da odontologia. Da odontologia, o que você tem percebido assim como grande oportunidade? Perfeito, vamos lá. Crédito é algo cíclico e sempre vai continuar sendo, porque ele depende de ciclos econômicos. Né? Hoje o Brasil ele passa por uma dificuldade, né? Pós-pandemia, pós-Covid, etc., todo mundo já sabe, mas a gente tem uma população brasileira muito negativada. Tanto que hoje esse governo tenta fazer desenrola. Né? Então, uma iniciativa super bacana, que faz total sentido. E o que a gente vê, assim, que realmente dificulta muito para o brasileiro ter mais acesso, mais facilidade de contratar o nosso crédito, é a própria situação financeira dele. Tá? Então, renda muito baixa, uma renda que teve uma inflação muito alta nos últimos anos, você acaba tendo uma renda disponível, uma renda livre muito curta. O banco, quando olha essa renda disponível e olha todo o universo de consumo daquela pessoa, ele fala, poxa, é difícil eu dar crédito para essa pessoa, não está fácil, né? A vida dela já está bem estreita ali do ponto de vista financeiro. E acoplado a isso, existe ainda um produto de crédito, um produto de financiamento que as instituições oferecem, muito à moda antiga. O produto de crédito na saúde ele pode ser modernizado, ele pode ser melhor customizado. Por isso que a gente busca até verticalizar a nossa própria operação, para a gente trazer algumas inovações que a gente sabe que vão melhorar o índice de conversão ou a maior oferta de crédito. Da odontologia? Na odontologia é exatamente a mesma coisa. Assim, em resumo, hoje a gente atua com diversas clínicas odontológicas, provavelmente mais de umas 1000 clínicas odontológicas já são nossos clientes. E o que a gente vê dentro da odontologia? É super comum você ter uma pessoa que vai fazer um tratamento odontológico, não tem ideia do valor que ela vai ter que pagar, e aí ela sai com um orçamento de 8, 10, 12, 14, 15 mil reais do odontologista, e ela fala, pois bem, como que eu vou pagar esse negócio? Né? Então, na odontologia, hoje, mais ou menos 60% dos tratamentos não são realizados por falta de opção de pagamento. E do nosso lado, quando a gente entra para trabalhar dentro de uma clínica odontológica, é muito comum ela ter 20%, 30% de faturamento adicional por conseguir prestar o próprio serviço dela para pessoas que agora estão pagando através do financiamento. Então, essa é a mágica que a gente faz dentro das clínicas. E o BV, você mostrou aqui, ele talvez tenha sido um dos primeiros, não sei se é o único banco a ter uma linha específica, e acho que deve ter uns 2 anos isso. Isso facilitou, porque ele passa a ter um apetite um pouco maior do que os outros bancos. Estou correto? Corretíssimo. O Banco Votorantim ele é um banco bastante inovador, né? Ele tem essa característica. Então, ele, costumeiramente falando, ele sempre entra em setores, em nichos, antes dos outros bancos. Tá? Até porque ele é um banco, de fato, muito focado em crédito, tá? Muito focado em financiamento. Então, essa veia inovadora do Banco Votorantim ajuda muito a gente a entrar dentro do setor. E, mais do que isso, a aculturar o setor bancário e o universo financeiro a respeito do crédito. Por quê? Porque a cabeça do banco, normalmente, é muito conservadora. E está certo. Né? Eles precisam saber dosar risco. Por outro lado, quando a gente tem uma grande instituição como o Banco Votorantim, um dos maiores bancos do Brasil, acaba dando um grande peso, uma grande luz para esse tema, que é super importante também. E, Ela acabou. Tá? Foi muito bom. A gente
Parabéns. Eu vou estar aí nesses 2 dias. Se vocês quiserem, eu estou abrindo espaço aí também para a gente bater um papo aqui da casa. Então, por favor, pode procurar, vamos conversar. Obrigada. Vamos chamar agora a startup Una. Una, isso. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Me chamo Igor, sou head de produto da Runa e contar um pouquinho do nosso trabalho para vocês. Bom, nós somos a Runa, nós trabalhamos com detecção de doenças crônicas através de dados de exame de sangue e nós vemos de um longo histórico de trabalho analisando relações não lineares dentro de analitos sanguíneos. Começamos lá atrás, ainda em 2019, trabalhando com dados de Covid e Alzheimer, trabalhando com as relações onde os analitos a gente pode encontrar dentro dos analitos onde a gente consegue encontrar essa doença antes mesmo de ser diagnosticada em métodos tradicionais. Passamos por outras doenças até que a gente chegou em neoplasias e escolhemos trabalhar com câncer de mama. Então, trabalhando junto com o Fleury, principalmente com dados de mais de 200 mil pacientes, nós chegamos a um resultado utilizando inteligência artificial, onde a gente consegue fazer um rastreio do câncer de mama de baixíssimo custo. Bom, falando um pouco sobre câncer de mama, hoje no Brasil a gente entende que mais de 50% das mulheres, mais de 80% das mulheres em idade recomendada pela Ministério da Saúde não consegue fazer o rastreio. Isso faz com que mais de 50% dos casos de câncer que são encontrados e diagnosticados sejam encontrados em estágios mais avançados da doença. Analisando um pouco mais dos custos que isso causa em todo o mercado e todo o sistema de saúde, a gente entende que esses custos podem chegar até 10 vezes mais se comparado com os estágios iniciais da doença. Então, trabalhando com essa ferramenta e com essa metodologia que a gente tem validada com artigos científicos, com pesquisas, com papers publicados em diferentes revistas de renome, a gente consegue fazer um rastreio de baixíssimo custo, reutilizando dados de exame de sangue, se acoplando na primeira etapa do diagnóstico, na primeira etapa de rastreio, otimizando recursos e otimizando o tempo das operadoras e dos clientes. E a gente consegue chegar no resultado onde a gente consegue ter um resultado de 7 vezes mais chance de encontrar um caso de câncer de mama se comparado com o rastreio de forma randômica. Bom, falando um pouco mais sobre vantagens, a gente, nessa ferramenta e nessa metodologia, a gente principalmente focou em usar baixíssimo custo, analitos de baixo custo, um painel sanguíneo, um hemograma super simples. A gente optou por utilizar isso para aumentar a capilaridade, diminuir os custos e otimizar o recurso do rastreio de câncer de mama. A gente entende que o nosso produto ele se acopla e ele ajuda a toda a cadeia diagnóstica, toda a cadeia de rastreio no momento antes mesmo da mamografia ser realizada. E dessa forma a gente consegue entregar, principalmente para operadoras de saúde, que é o nosso principal foco, é o nosso principal cliente hoje em dia, uma ferramenta que acopla diretamente em todo o processo de rastreio, todo o processo da operadora, não sendo mais uma ferramenta, não sendo mais uma plataforma. A gente consegue estar no backstage da operação da operadora de saúde, dos laboratórios e dos hospitais, para entregar um rastreio de baixo custo e de altíssimo valor.
Então, falando um pouco mais do case mais recente que tivemos, numa operadora de saúde do sul do Brasil, a gente começou esse trabalho em março desse ano e começamos num problema geral dessa operadora, onde ela tinha mais de 5.300 pacientes na idade de rastreio acima dos 50 anos que estavam com exames de mamografia atrasados. Essa operadora levaria, no mínimo, 365 dias para conseguir fazer o exame de cada uma dessas 5.300 pacientes. Isso seria um custo altíssimo, seria um tempo altíssimo e seria praticamente oneraria todo o processo daquela operadora e atrapalharia todo o restante do diagnóstico e do rastreio de outras doenças também. Então, selecionamos 1.000 pacientes dessas 5.300 pacientes que estavam com exames disponíveis, hemograma, que já haviam feito há mais de um ano, e analisamos esses pacientes, analisamos os dados e chegamos... Ok. E chegamos no resultado onde 40 dessas pacientes em altíssimo risco, a gente conseguiu chegar e rastrear essas pacientes e devolver para essa operadora uma listagem de 40 pacientes em altíssimo risco, onde, das mamografias que foram realizadas, a gente conseguiu encontrar um achado suspeito. Isso com baixíssimo custo, baixíssimo tempo utilizado. Bom, somos a Runa, esses são nossos parceiros, temos diversos parceiros, Fleury, Hospital de Amor de Câncer de Barretos, Hermes Pardini e demais operadoras de saúde no Brasil. E nós trabalhamos para rastrear e diagnosticar câncer, encontrar câncer em estágios iniciais. Obrigado. Cara, em primeiro lugar, te parabenizar Acho que eu tomei um choque. pelo foco e assim, pelo propósito. Se morre muito ainda no Brasil por câncer de mama. Essas taxas melhoraram, mas eu acho que vocês têm tudo para contribuir bastante. Eu não entendi tão bem a tua dinâmica com a operadora. Quer dizer, você trouxe um case, óbvio, você está fazendo um MVP, mas eu queria que você explorasse um pouco mais. É uma demanda que você provoca a operadora disponibiliza. Me explica um pouco mais e o nível de acuidade disso. Ótimo, perfeito. Esse aqui está bem melhor. Primeiramente, a demanda ela surge da necessidade de otimizar o custo, né? A gente entende que, no momento que a gente está hoje de mercado brasileiro, de sistema de saúde super onerado e com custos lá no alto, sinistralidade batendo recordes, 80%, 90%, quase 100% de sinistralidade na maior parte das operadoras, nas 10 maiores operadoras do Brasil. E existe essa necessidade, essa demanda de otimizar esses custos e chegar num resultado melhor, e implementar técnicas de rastreio e de diagnóstico precoce. E a gente, olhando para esse cenário, olhando para essa necessidade, e olhando para o nosso produto, que inicialmente era pensado para se acoplar a hospitais e laboratórios, a gente entendeu que existia uma oportunidade ali dentro e a gente poderia se tornar um parceiro de inteligência dessas operadoras de saúde. Então, falando um pouco mais sobre os casos que a gente teve, além dessa operadora que eu comentei, a gente teve outros casos onde a necessidade surgia de, olha, Runa, nós precisamos encontrar e otimizar isso aqui, mas a gente não tem mais de onde enxugar. Cara, a sinistralidade está muito alta, a gente recebe diversas pitches e propostas de negócios super revolucionários, disruptivos, mas que são ferramentas difíceis de serem integradas. E a gente consegue ajudar essa operadora, ajudar esse cliente com os dados que ela já tem disponível. Já foram feitos os exames já foram aprovados, já foram feitos, e a gente consegue usar esses dados de exame para chegar nessa etapa e ajudar e tirar a operadora do método randômico de rastreio e trazer ela para um método mais otimizado e mais direcionado. Você utiliza os dados do hemograma ou o sangue para fazer esse rastreamento? Ótimo. A amostra, no caso, né? Sim. Do sangue.
Isso. A gente não processa as amostras de sangue, a gente recebe exatamente os dados. Isso, normalmente, as operadoras e os clientes já possuem esses dados nas bases de dados, já possuem em sistemas de prontuário eletrônico, e a gente consegue já reutilizar esses dados, receber esses dados de forma não estruturada ou estruturada, e processar eles e devolver via ferramenta, dashboard, como eu exibi ali, ou via dado, planilha, ou seja, o que for melhor para entrar dentro do processo da operadora. São exatamente os dados que a gente usa, a gente não processa. Tá, duas perguntas assim mais técnicas. LGPD e Anvisa. Como que vocês estão? Porque assim, me parece que os dois são críticos para o negócio de vocês e a paciente sabendo que o dado está saindo do hospital, como que está o consentimento, como que vocês estão... E até a própria operadora ter esses dados, assim, também é bem crítico, né? Sim, com certeza. Tanto a LGPD quanto a Anvisa são preocupações diárias do nosso lado. A gente já está, desde o início do ano, em processo de validação junto à Anvisa para registrar essa ferramenta junto à Anvisa. Mas, via LGPD, a gente consegue, através das bases legais e através do consentimento que a operadora já possui por processar esses dados e por utilizar esses dados, na maior parte das vezes, principalmente falando de operadoras verticalizadas nos casos, a gente consegue processar esses dados. Na maior parte das vezes, e a gente coloca isso como premissa do negócio, a gente processa os dados de forma completamente anônima. São dados hasteados, são apenas IDs de pacientes, e a gente só recebe aqueles analitos, aquele painel sanguíneo, que são o hemograma, o perfil lipídico, e o colesterol, e a glicose, e a gente processa esses dados e devolve para a operadora. Desculpa, desses 40 que foram rastreados, qual foi o desfecho disso? Foram confirmados? Quantos foram confirmados? Dessas 40, a gente, até o momento, teve um desfecho, que foi BIRADS 4. Durante esse case, durante esse processo, a gente encontrou muitos problemas do próprio método de rastreio, próprio método de diagnóstico. A mulher, em idade rastreável, ela possui diversas questões e diversos questionamentos e inseguranças para fazer os exames. Então, quando a operadora de saúde aborda a paciente para avisar que ela está com o exame atrasado, primeiro contato com isso não vou fazer, vou deixar para depois. E esse foi o principal desafio que a operadora tem, e desse desafio, isso também acontece no rastreio randômico, no rastreio usual que a operadora já faz hoje. Então, em pouquíssimo tempo, em menos de 3 meses, a gente chegou nesse achado suspeito que não seria encontrado dentro das 5.300 pacientes. Isso levaria, provavelmente, essa paciente só seria abordada e faria essa mamografia no ano que vem. E aí, provavelmente, a gente entende que esse carcinoma, esse achado, poderia acabar evoluindo. Então, resumidamente, a gente ainda está nesse processo de receber os laudos e receber os desfechos dos demais pacientes, né? Então, esse é um desafio bem grande que as operadoras também precisam, e a gente está ali junto para resolver. Mas insiste nisso, insiste. Com certeza. Obrigado, pessoal. Obrigada, Igor. Vou chamar agora a próxima startup, Multiledgers. Tem uma escadinha aqui do lado de cá. Valéria? Isso. Presente. Bom dia para todo mundo, obrigada pela oportunidade. Tem um passador de slide? Meu nome é Valéria, eu atualmente estou head da vertical de saúde da Multiledgers. A Multiledgers é uma empresa que oferece soluções em blockchain. Hoje ela é reconhecidamente uma das maiores empresas com soluções em blockchain do Brasil. A solução que a gente está trazendo para vocês
é uma coisa bastante diferente e que, de certa forma, ela conecta tudo que está sendo falado aqui. Tá? O nosso objetivo é fazer com que haja uma maior interoperabilidade no sistema de saúde. Então, para isso... Para isso, a gente vai trazer o que poderia ser um modelo ideal quando a gente pensa no contexto de um Estado que é super novo e que já utiliza a tecnologia como meio para alcançar os melhores resultados. A gente está falando de um país chamado Estônia. A Estônia já utiliza identidade digital em blockchain já há bastante tempo. Eu mesma já estou nesse setor de saúde em blockchain bem antes de LGPD e pandemia, quando eu lancei uma plataforma chamada My Health Data, que a gente lançou a primeira carteira de vacinação do Brasil em blockchain, talvez uma das primeiras do mundo. E a Estônia já estava nesse movimento. Mas a gente tem um problema, né? A gente não vive na Estônia. A gente vive no Brasil, e o que a gente tem é o maior sistema público de saúde do mundo, que durante a pandemia nos serviu de exemplo. Nós temos a saúde suplementar, que dá todo esse suporte para a saúde pública também, que a gente consegue dividir, fazer com que vários atores estejam operando aqui, mas a gente tem problema quando a gente fala de silos de saúde e como a gente pode interoperar os dados de saúde. E isso não é uma exclusividade do Brasil, isso é um problema no mundo inteiro, né? Nós pegamos alguns dados aqui, como, por exemplo, 19.500 pessoas aproximadamente tratadas em hospitais no Brasil em 2017. Dessas, 1.300.000 sofreram de algum mal, pode ter sido algum evento adverso, que pode ter sido por erro médico ou não. No final das contas, quase 55.000 morreram por erros médicos. E aí, quando a gente fala em erro médico, não é para pensar no médico, não. A gente tem que pensar a quais dados esse médico teve acesso para conseguir salvar a vida desse paciente. E assim a gente traz o nosso modelo, que a gente chama de multi-health, por causa do nome Multiledgers e por ser multi, que é como é que a gente pode resolver esse problema dos dados de saúde? A única forma da gente conseguir resolver esse problema é quando a gente pensa no todo. E todas as partes que compõem esse todo estarem atuando juntas no ecossistema de saúde. Até mesmo as startups que estiveram aqui poderão fazer o uso da nossa plataforma, porque o nosso objetivo é criar o ecossistema de saúde. Fazendo o quê? Promovendo a interoperabilidade e a segurança dos dados. Tá? E essa segurança dos dados a gente consegue fazer através da blockchain, que é a nossa expertise. Como é que a gente propõe essa solução? Essa solução ela é baseada em 4 pilares, que é a identidade digital, que é muito importante, a autenticação, que o sistema blockchain permite que a gente faça isso com total segurança, total sigilo, e ser anônimo, tá? Proporcionar a integração dos dados de saúde de várias plataformas, de vários players de saúde existentes, e criar uma possibilidade de maior auditabilidade, que, por exemplo, tanto para o Sistema Único de Saúde quanto para a saúde suplementar é fundamental. Operadoras de saúde hoje necessitam que todo o sistema do paciente seja, de certa forma, auditável, até para reduzir o seu custo. Hoje existe muito custo em duplicidade no sistema, tanto público quanto de saúde suplementar, porque a gente não consegue auditar todas as coisas que acontecem nesse processo. Então, o que a gente oferece? A gente oferece a carteira de saúde, onde tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde seriam registrados, o acesso seguro e transparente das partes de modo criptografado, onde tanto o ente de saúde quanto o paciente teriam a sua chave pública, que é a chave que todo mundo se vê, e a chave privada que vai dar acesso a essa saúde. E o app do paciente, que é onde vai se fazer a disponibilização de receituário e do prontuário do paciente. A gente quer criar a integração, o armazenamento de dados e a base de dados auditáveis. Vou ter que ser um pouquinho rápido aqui. Como eu falei, a gente utiliza a tecnologia blockchain para dar mais eficiência no sistema. Os benefícios seriam de diagnósticos precisos, tratamentos eficazes e melhores resultados, sobretudo porque a gente consegue mapear essa cadeia. Bom, aqui é a equipe.
da Multiledgers, tá? E, bom, agradeço a todos a oportunidade e espero poder atender as expectativas de vocês. Obrigada. Parabéns, Valéria. Trazer blockchain para a saúde acho que é fundamental. Mas quando a gente fala de interoperabilidade, a gente está falando muito mais do que tecnologia, está falando quase de educação, de cultura. Como vocês enxergam esse desafio da interoperabilidade saindo da tecnologia e realmente educando os players para que eles vejam benefício, né? Como, assim, a experiência de vocês, como vocês estão vendo isso hoje? A gente fala do ponto de vista de tecnologia, né? Mas vamos falar um pouquinho de ponto de vista de Brasil, né? Como criar uma interoperabilidade num país tão diverso como o nosso país, né? É necessário que haja uma semântica. A interoperabilidade ela depende de uma semântica da saúde que ainda vem sendo estruturada, tá? Isso o paciente não vai ter. Quem tem isso é o profissional de saúde. O paciente, no nosso caso, ele funciona apenas como um ponto de interseção entre todos esses players que a gente está vendo aqui embaixo, tá? Porque o paciente, como ele carrega consigo aquela carteirinha ele tem o app, todos esses players podem se conectar no nosso app, e aí o profissional de saúde acessa os dados dos players que estiverem participando do ecossistema, é claro. E aí, esse processo da saúde ela vai acontecer dentro do próprio sistema, tá? Existe uma questão de educação que é bastante difícil, tá? Eu venho tentando desenvolver esse projeto já há bastante tempo. Hoje tem menos resistência, até por parte dos operadores de saúde, dos prestadores de serviço de saúde. Para o paciente é mais fácil, tá? Porque o paciente enxerga isso como um benefício, porque ele consegue ter acesso a dados que antes ele não tinha, né? Para os agentes, as empresas de saúde, é que ficava aqui, cada um quer ficar no seu silo. Só que o fato de ficar cada um no seu silo já não é mais isso que está valendo. Porque hoje a gente tem valor, é comprovadamente claro para todo mundo que se eu consigo rastrear as atividades, né, o trabalho de saúde, eu consigo reduzir o custo, né, eu consigo aumentar meu ROI, que é o objetivo de todo mundo. Então, nesse sentido do ganha-ganha, onde todas as pessoas estão ali atuando, a gente talvez consiga criar essa interoperabilidade. Mas são vários desafios aí no caminho, e eu, como falei no início, a tecnologia é só o meio para a gente conseguir atingir esse objetivo. Tá. Em relação à proposta do DataSUS, de interoperabilidade, eu não sei se vocês estão atuando de alguma maneira com eles. O Connect SUS, a gente não está atuando com eles, tá? O Connect SUS, ele, se eu não me engano, você ainda está utilizando, eles utilizam uma tecnologia blockchain diferente, eles usam Hyperledger, acho que eles usam Hyperledger Fabric, se eu não me engano. E nós utilizamos uma outra tecnologia, tá? O Connect SUS ele atua para o Sistema Único de Saúde. O que a gente precisa buscar é o que pode atuar na saúde suplementar e que possa tanto consumir dados, desde que o paciente autorize, quanto fornecer dados para o SUS. Que eu acho que aí vai ser obrigatório, todo mundo passa a reportar dados para o SUS. Eu acho que isso passa por muitas instâncias e muitos players, desde o governo até o privado, mas tem uma coisa muito fundamental nisso, isso salva vidas, isso ajuda, como você citou, eu concordo com você. Quando você fala em erro médico, você já protagoniza o médico que errou. Por que isso aconteceu? Se a cadeia favoreceu isso, não favoreceu, quer dizer, tem toda uma justificativa e certamente uma interação maior, uma capacidade de leitura maior da informação do paciente ajuda na escolha, na decisão, naquelas decisões que às vezes não tem tempo para serem feitas. São duas perguntas. Uma, se o próprio consumidor pode acessar isso, se ele pode comprar isso. Eu quero, baixo o meu app e eu quero disponibilizar. Se eu entendi bem, isso é possível. Tá?
Será. Porque a gente desenvolveu até agora o back-end, né? A gente agora vai fazer a parte do UX e o front-end do paciente. A gente vai ter um modelo freemium, onde o paciente ele vai ter um acesso gratuito, e se ele quiser criar aquilo ali como repositório, aí a gente vai fazer o plano de negócios com esse custo sendo subsidiado pelo paciente, porque o nosso modelo ele é B2B e B2C. Perfeito, né? perfeito. E daí fica também como uma visão, uma sugestão, que você tem pacientes com muito mais interesse, um interesse maior e urgente nisso, que são os crônicos, idosos, enfim, com todo esse tipo de doença que precisa ser gerada. E, cara, torço muito por vocês. Minha mãe, eu tenho uma cliente para vocês, que eu preciso monitorar, eu preciso disponibilizar. Minha mãezinha de 84 anos. Então, como tem a minha mãe, tem a mãe de muita gente aqui, muita gente nessa condição, insistam e tragam para a gente uma solução boa. A gente precisa. Obrigada. E a minha está fazendo 86 hoje. Parabéns. Essa moça aqui é uma das maiores advogadas de saúde desse país. Obrigada. Bom dia a todo mundo. Eu fiquei curiosa, desculpa o seu nome? Valéria. Valéria, meu nome é Geni. Você mostrou aqui um modelo de ecossistema de saúde, enfim, graças a Deus estamos evoluindo em todos esses estágios, mas eu fico muito pensando, você trouxe um dado ali, que 55 mil pessoas morrem em razão de erro médico. E, na verdade, até um dado atualizado, a Organização Mundial de Saúde dizem que 5 pessoas morrem a cada 1 minuto no mundo inteiro por erro médico. E aí eu fico imaginando, se no passado que nós não tínhamos toda essa questão de digitalização, nós já tínhamos um grande problema com a judicialização. A morte é a judicialização. Nesse novo formato de saúde, como vocês revisitam esse quesito judicialização e que é um dos maiores custos de todas as operadoras? Uma boa pergunta. Eu não sou advogada, vou ver se eu consigo te responder. O blockchain ele possibilita a rastreabilidade das informações, tá? E possibilita a rastreabilidade de uma forma que você não possa alterar o que aconteceu anteriormente, tá? Isso são dados cravados em pedra, tá? Certamente, essas informações podem ser usadas em favor do profissional, ou não. Né? Mas isso provavelmente vai acelerar, talvez, o processo de judicialização. Se a gente vai resolver o problema da judicialização, eu não sei. Talvez a gente resolva salvando mais vidas e diminuindo esses processos no volume. Né? Sim. É uma preocupação, sim, sempre. A judicialização sempre é a preocupação de qualquer pessoa, qualquer empreendedor. Você botou a pé no empreendimento, você já sabe que você é suscetível a qualquer tipo de problema judicial. Obrigada, Valéria. Muito bom. E agora a gente vai chamar a Orbe. Duda? É seu nome? Ótimo. Você pode me avisar quando estiver faltando 2 minutos para acabar? 2 minutos? Sim. Para onde eu passo aqui? Esse aqui que passa? Esse. Cadê o time de mesa? Ah, é assim? Ah, tá joia. Vai, vamos lá. Olá, eu sou Duda Franklin, eu sou neurocientista, engenheira biomédica e hoje vou apresentar a vocês a Orbico, porque a era da neuroengenharia já está aqui. 101,3 milhões é o número de pessoas com disfunções neuromotoras ao redor do mundo. Pessoas essas que sofrem com condições como lesão medular, Parkinson, AVC, dentre outras. Só que no Brasil são mais de 13,2 milhões de pessoas que sofrem diariamente com dores e também com toda a frustração de ter perdido o movimento. Mas e aí? Você consegue imaginar um mundo onde essa pessoa que perdeu seu movimento, ou melhor, um cadeirante, voltasse a andar? E se fosse você nessas condições, o que você faria para voltar a andar?
Essa é uma pergunta que a ciência vai se fazendo há mais de 5 décadas. E também é o que nos motiva todos os dias. Mas existe uma técnica capaz de contornar essa problemática, que é a neuromodulação. Vocês já ouviram falar sobre neuromodulação? Basicamente, essa técnica aplica estímulos elétricos direto no tecido nervoso e o nosso tecido nervoso, essas células, nos respondem com alguma resposta funcional, que pode ser uma resposta cognitiva, controle motor ou até mesmo modulação de dor. O grande problemática é que essa técnica é dividida entre neuromodulação invasiva e neuromodulação não invasiva. E a grande maioria dos players, tanto na ciência quanto no mercado, preferem implantáveis, ou no cérebro ou na medula. Mas a gente já sabe que os implantáveis acabam acarretando vários riscos para o paciente, que vai desde ser uma cirurgia extremamente específica, cara, ela ainda tem risco de inflexões, inflamações, rejeição do próprio implante. Além disso, a reversibilidade da cirurgia é limitada, ou seja, se houver algum dano nesse implante, é difícil de recuperá-lo, ou por muitas vezes impossível, além de a gente não conseguir acompanhar a situação do quadro desse paciente, porque viabiliza alguns testes de rotina, como ressonância magnética ou tomografia. Sendo assim, nasce a ORB, uma solução para aquelas pessoas que simplesmente preferem uma técnica não invasiva. A ORB ela é um primeiro sistema de neuromodulação não invasiva para controle de dor e controle motor. Para isso, a gente junta um neuromodulador, que é embarcado com sensores inerciais e sofisticados algoritmos de controle, que gera essa modulação de dor e também faz controle de movimento em tempo real. Aqui são todos os nossos pacientes vivendo a liberdade do movimento controlado, sendo esse último um cadeirante andando que tem lesão medular. Além disso, a gente integrou tudo isso com um sistema de gestão que facilita o fluxo de trabalho para os profissionais, podendo, assim, ele fazer todo o acompanhamento da sessão, fazer todo o preenchimento semi-automatizado das fichas médicas, além de a gente conseguir escalar esse atendimento. Hoje, na reabilitação, é um profissional para um paciente. A gente consegue fazer isso sendo um profissional para N pacientes. Tudo isso, hoje já é comprovado que a gente consegue atender com segurança e qualidade 5 pacientes por hora, e a gente apresenta resultados a partir da 5ª sessão, tanto na diminuição de dor, como voltar com o movimento desse paciente. E se a gente fizer uma análise simplificada do mercado, vai ver que só a ORB consegue entregar uma técnica não invasiva, está em fase de teste clínico, faz um movimento funcional e também não tem risco de comprometimento do tecido cerebral. Tudo isso para adentrar em um mercado que só em 2022 faturou mais de 6 bilhões de dólares e está projetado para até 2030 atingir 50 bilhões de dólares. Então, o que vocês estão assistindo aqui é o verdadeiro boom do mercado da neuromodulação. Hoje, para a gente realmente entregar essa solução para clínicos e hospitais, a gente conta com parceiros, desde pesquisadores do Instituto Santos Dumont, que é o maior centro de reabilitação do Norte e Nordeste, e agora, recentemente, o Hospital de Amor do Barretos. Hoje, a nossa equipe é formada por especialistas em engenharia, computação, neuroengenharia, gestão e design, sendo mentorado por profissionais de ponta. Por isso, convido vocês a se juntar à nossa missão, junto com a Google, a Microsoft Hub, a missão de transformar vidas por meio da ciência e da tecnologia. E lembrem-se, o futuro da reabilitação funcional é automatizado. Espero que vocês todos sejam muito bem-vindos à Era ORB. Parabéns, Duda, pela apresentação e pelo resultado, pelo projeto que vocês estão fazendo. Realmente bem fantástico. Eu fiquei com uma dúvida assim, de como ele é. Então, é como se fosse uma sessão utilizando, que você falou no final, 5 pacientes por sessão. A pessoa não vai utilizar ele no dia a dia, o equipamento de vocês. Como que seria isso na prática? Exatamente. Tem esse paciente com esse quadro de disfunção neuromotora, então, basicamente, ele procura uma instituição médica e esse equipamento ele chega realmente como uma reabilitação. O paciente ele chega no hospital, o médico ele propõe aquela sessão, que varia ali de 30 a 40 minutos, e ele fez a sessão, depois ele retorna para casa. Claro que isso tem uma
recorrência. Às vezes ele vai 3 vezes na semana, mais ou menos a depender do quadro clínico. Então, seria vocês estão habilitando um tratamento para a recuperação do paciente através de um equipamento que acelera isso, né? Exatamente. Nesse Bem momento, a gente ainda não tem essa possibilidade de levar a home care, mesmo sendo um dos nossas metas futuras, mas porque a gente ainda prefere ficar dentro de um ambiente controlado e melhorando a nossa modelagem matemática, para aí sim a gente conseguir levar para que o próprio paciente ele comece a fazer a sua própria modulação. E qual é o momento de vocês? Hoje você está nesse ambiente controlado. Vocês estão na fase já de ir a mercado ou ainda está teste clínico? Qual é a expectativa de vocês? Só para entender o momento da empresa. Então, a gente está fazendo testes clínicos agora, tá? A gente já começou agora todo esse processo junto com a Anvisa e as nossas previsões é que a partir do terceiro quartil de 2024 a gente chegue sim a mercado agora não só com players não pagantes, mas com players pagantes. Legal. Parabéns, Duda. Obrigada. O sotaque é lindo. Obrigada. Que você falasse um pouco do desfecho, de algum case, só para ilustrar para a gente, de alguns pacientes que você ajudou um pouco mais, são mais aderentes ao tratamento, teve um desfecho melhor, só para a gente se emocionar um pouco mais com esse barato aí que você trouxe para a gente. Tá, legal. Primeiro eu vou só dar um disclaimer aqui. A gente hoje está fazendo para 3 patologias assim, foco, que é a lesão medular, AVC, Parkinson e também para dor crônica, que são algumas vinculadas a essas outras patologias. A gente tem um case bem interessante, que é um paciente nosso, tá? Ele tem meia idade, ele já tem seus 40, 50 e poucos anos, e ele sofreu por AVC severo. Ele ficou 4 meses fazendo neuromodulação com a gente, e hoje ele está caminhando e também já está dando tchauzinho. Então, para a gente, é uma vitória muito grande, porque não é só sobre a quantidade de pessoas que a gente vem ajudando, mas também quem são essas pessoas que a gente vem ajudando, a qualidade do serviço que a gente está entregando. Então, ver ele gravando vídeo para a gente, andando e dando tchauzinho e mandando beijinho, para a gente é uma vitória muito grande, em tão pouco tempo. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Incrível o trabalho de vocês. Só uma dúvida que eu fiquei em relação ao hardware. Esse equipamento é 100% inovador, projeto de vocês, ou é algo que vocês estão adaptando e já existe no mercado? Então, toda a patente voltada para a Orbe, a patente hoje é nossa, tá? Tanto do desenho industrial quanto a patente de inovação, que é a ciência por trás. Então, assim, tudo é autoral, desde da equação matemática, as bibliotecas da computação, até o hardware. Mas, sim, a neuromodulação já é uma técnica que existe, tá? Então, já existe há mais de 5 décadas que vem testando com ele, mas, para isso, a gente teve que adaptar, criar um hardware novo que conseguisse gerar esses estímulos suficientemente grandes para que a gente consiga estimular fora do corpo do humano. E vocês já solicitaram patente desse? A gente já tem patente, inclusive, internacional. Maravilhoso. Nossa, parabéns. Excelente, parabéns. Muito obrigada. Vamos chamar aí a próxima startup, a PicDoc. Bom dia a todos. Bom, estou naquele momento aqui, né, que está todo mundo esperando o almoço, mas vamos falar um pouquinho da PicDoc. E a ideia... Oi? Tá ótimo. Eu acho que... Bom, perguntar aqui para vocês, né, olhando... Acho que está no último slide aqui, não? Peraí. Passa onde aqui? Estava no último slide, eu acho. Quer colocar lá? Beleza, vamos começar aqui com vocês. Então, essa pergunta aqui, todo mundo vai ler ali rapidinho e vai entender, que se você pudesse ser atendido de onde você estiver, no momento que você precisar, né, e por quanto você pode pagar. De certa forma, tirando o fato do quanto você pode pagar, decidir quanto você pode pagar, acho que hoje a telemedicina já permite a maioria de vocês aqui fazer isso. Eu acredito que muitos devem ter plano de saúde. Mas se a gente pensar nessa pergunta aqui para justamente a população brasileira que
não tem plano de saúde. E essa população é da ordem de 75% da população. Né, se a gente olhar a quantidade de 210 milhões de habitantes e um mercado que depende e usa plano de saúde, todo plano de saúde vai ter telemedicina. Então, não tem nada de novidade aqui no que a gente está trazendo para vocês. Mas aí tem um ponto onde a gente achou uma grande oportunidade aqui no Brasil. Ajudar a população que depende do SUS, que vai utilizar o SUS para atenção secundária, mas ela pode buscar um atendimento de telemedicina para atenção primária. E essa população especial, que a gente está falando de 158 milhões de pessoas, tem um mercado endereçável aqui de 40 milhões, que a maioria são pessoas que são microempreendedores individuais. São 2 milhões de caminhoneiros, 600 mil taxistas, 1 milhão de motoristas de aplicativo, por ordem de 400 a 500 mil entregadores, trabalhadores da construção civil autônomos, domésticos, vendedores ambulantes, garçons, pessoas que trabalham no varejo, pessoas que se perderam o dia de trabalho porque ela foi agendar para ser o atendimento no SUS, ela não só não vai levar o dinheiro para casa, mas ela vai ter o custo de se locomover para aquele hospital, vai ter um custo de eventualmente se alimentar porque passou o dia lá. E a gente pensou o seguinte, como que a gente leva a atenção primária para essas pessoas, para que elas possam, então, quem sabe, vir a utilizar todas as outras inovações que a gente viu aqui hoje. E tem um outro mercado, que não está aqui, que eu não comentei, mas são de que o Brasil tem 500 mil médicos, 400 mil psicólogos, uma quantidade relativamente boa de profissionais por habitante, mas mesmo assim a gente vê o quê? Muita gente na fila para ser atendido, não consegue ser atendido rapidamente. Esse mercado, se a gente olhar, que o Brasil faz 600 milhões de consultas ano, tá? Só para vocês terem uma ideia do potencial financeiro, considerando que 90% dos casos podem ter anamnese remota e que você pode efetivamente atender a parte dessa população, desses 40 bilhões, mais seus familiares, a gente está falando num mercado hoje de por volta de 6 bilhões de reais por ano, que poderia ser criado ou desafogar o SUS nesse aspecto. Foi assim que nós nos unimos, né? O Dr. Marcelo é um cirurgião muito renomado do Einstein, eu fui diretor da área de saúde da Microsoft pelos últimos 5 anos. O Pascoal, ele tinha uma iniciativa de prontuário médico eletrônico online, e o Amante, que é o nosso CEO, para criar a PicDoc. E a ideia da PicDoc, ela é muito simples, tá? Basicamente, a gente permite que você entre lá, você diga, eu quero um especialista, eu pago tanto e eu estou disponível pela próxima meia hora, pela próxima hora, o que for. Em média, a gente, nesse momento, notifica todos os profissionais. Aquele profissional que está disponível, veja, ele pode estar até num plantão. 30% das consultas tem no-show. Isso é média mundial. O médico está na clínica, o paciente não comparece, mesmo aquele quando você liga no dia anterior. Então, a gente hoje atende em 6 minutos em média. Clínica médica a gente atende em menos de 1 minuto. Tá? A avaliação médica dos nossos atendimentos estão aí em 4,6 estrelas de 5. A gente chegou hoje a 8.500 pacientes, né, agora, essa semana, e temos mais de 2.800 profissionais registrados em 40 especialidades médicas. Daí são diversas especialidades, inclusive nutricionistas e psicólogos, que a gente está trazendo atendimento para essa população, que eventualmente busca a qualquer hora. Tem atendimento de madrugada, à noite, em qualquer momento. O nosso modelo, ele é muito simples. Então, o paciente oferta um valor, desse valor a gente notifica os profissionais, o valor notificado pelo profissional é líquido, e desse valor é removido um split payment, uma parte que a gente financia toda essa operação, né, e obviamente tem o lucro da PicDoc diretamente dentro disso. Mas a gente também tem outro modelo que a gente começou a negociar agora com algumas farmas, que são vouchers patrocinados. Então, você patrocinar parte dessa consulta, parte do que vai ser pago para os médicos. E também a gente está lançando algumas funcionalidades específicas de inteligência artificial para consulta, que a gente está trazendo para os médicos. Isso aí está no nosso roadmap agora até o final do ano. E amanhã, se tudo correr bem, a gente vai lançar o Pix. Então, a gente vai começar a ter a gente espera multiplicar por 4 hoje a nossa receita só com o Pix. Para vocês terem uma ideia, a gente lançou ano passado e a gente cresceu aí 14 vezes nesse ano.
Então, é bem significativo. A gente está atendendo a população rural e várias outras áreas. Acho que esse é o ponto que a gente quer também trazer para vocês. É certo imaginar que a pretensão é ser o Uber da assistência médica ou até da odontológica. Quer dizer, a odontológica não seria por telemedicina ou teleodontologia que fosse. Mas você unir o desejo com a oferta, né? É isso, de uma forma rápida, simples e aproveitando essa conveniência. Então, é uma coisa de Uber ou estou enganado? Acho que o conceito do Uber ele é muito vasto no mercado, então você acaba comparando naturalmente. A gente vai permitir também uma negociação reversa, que é até o diferente do Uber, o concorrente dele, né? Então a gente também está colocando essa funcionalidade para que, eventualmente, o médico vê ali 2 horas da manhã, um pedido de consulta de psiquiatria, e eventualmente ele está livre, está acordado, poderia atender, mas ele, por esse valor eu não quero. Você topa, portanto? A gente vai permitir. Perfeito. É isso aí. Então, nesse aspecto é isso. A gente está trabalhando hoje aqui no Brasil para crescer, mas a gente está começando já a ver a possibilidade de lançar em alguns outros países, tem interesse da América Central, e se a gente puder chegar a ser uma multinacional como o Uber, sem dúvida a gente quer chegar lá. Eu acho que propósito tem, necessidade tem, espaço tem. Só queria que você falasse um pouco do canal de distribuição, que, para mim, pode ser um obstáculo grande, né? Aderência do cliente. Você tem 2 clientes, na verdade, né? Que é a assistência médica e o cliente propriamente, e o paciente. Esse canal de distribuição. Acho que o médico se cadastra, mas o paciente você precisa captar. É alguma assinatura? Ele só paga quando usa o serviço? Como é que Perfeita funciona? pergunta. A gente é uma plataforma Pay as you go hoje, né? Então você só paga se o paciente utilizar. O médico não tem nenhum custo, o profissional de saúde não tem nenhum custo, o paciente também não tem nenhum custo para estar lá. E eu diria que a gente já atingiu um modelo que a gente tem crescimento de novos profissionais todos os dias, e eu sempre digo, todo profissional de saúde ele vai ser nosso cliente. Por quê? Porque todos os profissionais de saúde buscam planos de saúde para ter canal de distribuição. Buscam planos de saúde, né, Bradesco, outros mais, Sul América, para poder o quê? Ter pacientes. É mais difícil para o médico chegar a um paciente. Hoje a gente tem uma médica brasileira que mora na Holanda e atende com a gente. Então, assim, nós somos um canal de distribuição para trazer ofertas para esses médicos. Pode ser que naquele momento ele não esteja disponível ou ele não tope aquele valor, mas é a decisão dele. Então, todo médico, todo nutricionista, todo psicólogo, ele tem vantagem de estar na PicDoc. Porque mesmo que ele tenha uma clínica, atenda todo o tempo. É um caso que eu ia comentar, o Dr. Conrado, um médico de uma cidade pequena de Minas, que cheguei em casa sexta-feira à noite, tinha fechado minha clínica, e aí, naquele momento, recebi no meu Apple Watch consulta de ginecologia. Aí eu pensei, vou atender. 25 anos de formado, nunca tinha feito uma telemedicina. Era uma paciente do interior do Espírito Santo, jovem, com suspeita de gravidez. Sexta-noite, qual a probabilidade de ela ser atendida rapidamente para atuar o problema dela? 0. E ele, qual a probabilidade dele ter aquele paciente? 0. Então, a gente está trazendo essa conexão para justamente atender. Os médicos com isso, a gente está tendo todo dia crescimento, e o nosso maior desafio hoje porque o mercado é chegar aos pacientes, né? É levar a população toda o conhecimento da PicDoc. Esse é o investimento principal. O investimento, então, porque o desafio de plataforma é alimentar os 2 lados, efetivamente, né? Médicos e pacientes. Me parece que a parte médica é mais no boca a boca e é mais fácil de crescer a base. Mas reforçando até a pergunta, assim, o B2C sempre é um negócio bem custoso, né? Como que vocês estão mensurando esse investimento e chegando nos pacientes para ter um efetivo retorno, né? A pergunta é excelente, Roberto. Hoje a gente tem um CAC e um lifetime value positivo. Então, a gente já, dentro da primeira consulta, eu normalmente já pago o CAC. Tá? E como um paciente, eu não sei se vocês viram ali, são 600 milhões de consultas, são em média, pela
é a Associação Médica Brasileira, 3 consultas por brasileiro por ano. Tá? A Organização Médica Mundial, a Organização Médica de Saúde Mundial, ela estima em 4 consultas por paciente. Se a gente puder trazer esse paciente para a primeira consulta, a gente já viu que a gente tem uma recorrência de 25%, mais ou menos. Então, normalmente, a gente deve ter outras consultas, outros processos, sempre lembrando que a gente está trazendo um acesso rápido à atenção primária. Aquele caminhoneiro que parou na estrada para abastecer, está com dor na coluna, precisa de uma consulta, mas ele não pode parar para ser atendido, não pode guardar um momento. Então, ele para ali, faz uma oferta, é atendido, continua a estrada. Então, esse que é o foco que a gente permitir. Uma curiosidade, o valor médio dessa consulta hoje, na tua experiência? Hoje o nosso ticket médio está em R$ 105, mas a gente começa a partir de 60, tá? É a mais barata, médico de família. Curiosamente, mais ou menos o valor que um plano de saúde paga. Exato. Exatamente isso. Esse é exatamente o ponto que a gente tem falado com vários planos, é exatamente isso. Vira referência, né? Exato. É isso aí, gente. Obrigada, Rogério. Bom dia, tudo bem? Eu fiquei curiosa para entender como é o acompanhamento do paciente. O caminhoneiro está na estrada, faz a consulta. Digamos que ele não soube se expressar, que o médico entendeu o diagnóstico errado. Como que fica o acompanhamento desse quadro do paciente? E como que fica a responsabilidade da empresa e do médico junto a esse paciente? Principalmente quando você me diz que tem um médico que pode fazer o atendimento da Holanda. Como que vocês fazem para solucionar esses conflitos e atender? Bom, a gente mantém um prontuário de atendimento, né? Então, você tem um histórico lá como paciente, você vai entrar, você vai ter seu histórico de ofertas e consultas. Os médicos vão ter o histórico do atendimento, do que ele coloca lá do atendimento, mas a gente coloca bem claramente que a PicDoc ela é um marketplace para conectar ambos os lados. Então, a responsabilidade médica do atendimento continua sendo do médico. Ele é que, nos termos e todos os aspectos, é que está dando todo o atendimento àquele profissional e explicando esses detalhes, tá? Mas esse acompanhamento existe lá, então se ele buscar uma outra consulta, ele vai poder ter esse histórico do passado. Exato. Emite a receita, a gente integra via MEMED, a gente emite também diretamente. Então, toda a prescrição eletrônica está lá dentro também, nota fiscal, tudo isso direitinho. Mas vocês já tiveram alguma experiência do judiciário aceitar que vocês não têm responsabilidade nessa cadeia? Não, a gente nunca foi acionado nesse sentido. Todos os contatos com pacientes, a gente sempre resolveu diretamente com eles, seja ressarcindo alguma consulta que eles não acharam valiosa ou atendendo. A gente se preocupa muito com a qualidade, então todos os médicos são pré-aprovados, os registros. A gente nunca teve nenhuma reclamação nesse sentido. Como você viu, as avaliações estão em 4.6 e... Então, acho que isso é um lado positivo desse aspecto. Muito bom, pessoal. Vamos encerrando aqui o BIAB de hoje. Já acabou? Sim. Tem 5. Passou rápido. Passou super rápido. Estamos encerrando aqui hoje. Obrigada a todos, os palestrantes, as startups. Vários pits incríveis.